Boa noite, meus irmãos. Para mim, o maior presente que eu poderia receber no dia do pastor Batista era estar aqui com vocês essa noite. Vocês sabem o quanto eu amo vocês e eu tenho certeza que vocês me amam também. E estou muito, muito feliz de estar aqui e que o Senhor continue falando as nossas vidas através da palavra dele. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Isso é a continuação. A última mensagem que eu preguei foi em dezembro. Essa é a continuação da exposição de João que eu estava fazendo naquele período. Então, João capítulo 4, versículos do 1 ao 26. Filipinho, me ajuda aí, porque a gripe está forte aqui, tá? João capítulo 4, dos versículos 1 ao 26. E o tema dessa mensagem é a procura da felicidade. A procura da felicidade. O texto da palavra de Deus fala assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhes der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhes der se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu
sou o Messias. Eu que estou falando com vocês. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, eis aqui a tua palavra, Pai. Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é inerrante, infalível. Tua palavra que é espada, e que essa espada possa entrar nos nossos corações e transformar as nossas vidas, ó Pai. Senhor, continue falando com a tua igreja, Senhor. Que a tua palavra fale com a tua igreja. Não seja eu, falho, pecador, mas que seja o Senhor, que seja o teu Santo Espírito, Pai. Nós já oramos agradecidos pelo aquilo que o Senhor tem para falar conosco, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A procura da felicidade. A procura da felicidade. Diz o ditado que a vida é feita de momentos felizes. Dizem também que uma pessoa feliz é uma pessoa realizada na vida. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema. Dizem que a felicidade é um estado de espírito. Dependendo de como estão as minhas emoções, os meus sentimentos, aí sim eu sou uma pessoa feliz. Se os meus sonhos são realizados, se os meus desejos são atendidos, se tenho tudo o que preciso, aí sim eu sou uma pessoa feliz. E por isso eu sou uma pessoa bem-humorada, uma pessoa de bem com a vida. A definição de felicidade, meus irmãos, tem mudado a cada dia. Um tempo atrás, para ser feliz, o homem dizia que precisava ter alguma coisa. Hoje ele diz que ele precisa ser alguma coisa. A cada tempo, o conceito sobre felicidade vai mudando. As definições sobre felicidade vêm e vão. E nada satisfaz o coração do homem, porque ele ainda não encontrou a verdadeira felicidade. A procura pela felicidade e da alegria em viver mostra com clareza que o ser humano é infeliz. Essa procura desenfreada pela felicidade, em ser feliz porque eu tenho isso ou tenho aquilo, os caminhos que o homem tem buscado, mostra claramente que ele é uma pessoa infeliz. A procura incessante do homem pela felicidade nunca vai parar enquanto ele não entender que a causa da sua infelicidade chama-se pecado. Se ele não entender que o grande problema da humanidade chama-se pecado. Sem Deus, sem o Criador, o homem jamais será feliz. E hoje nós vamos parar de procurar. E nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Os versículos 16 a 18, ele diz assim, 16 a 18, ele lhes disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Jesus muda o foco da conversa totalmente. Jesus vinha falando anteriormente da água da vida. E ele chama a atenção e desperta a consciência daquela mulher. E ele fala para aquela mulher, vá, chame o seu marido. Antes ela tinha falado para Jesus, Senhor, dê-me dessa água. E agora nós vemos Jesus dizendo e dando uma ordem, vá,
chame o seu marido. A pergunta que podemos fazer para esse texto é: será que essa mulher tinha sede o suficiente para beber da água da vida? Será que ela tinha sede o suficiente para querer a água da vida? Essa sede só seria verdadeira se aquela mulher tivesse um senso de culpa, de consciência do seu pecado, da vida em que estava vivendo, da vida em que estava levando. Era impossível para aquela mulher entender o que era a água da vida se ela não reconhecesse que precisava de um Salvador. Se ela não reconhecesse que era pecadora, que estava vivendo uma vida depravada, uma vida vil. Quando Jesus diz à mulher, vá e chame seu marido, ele estava lembrando aquela mulher da sua vida imoral, da sua vida errada. O Senhor agora está falando a consciência daquela mulher samaritana. Jesus está mostrando aqui, meus irmãos, que antes de bebermos da água da vida, nós precisamos saber, nós precisamos ter convicção do que é pecado. Nós precisamos saber. Porque com o pecado a gente não brinca. É um assunto sério. Se não fosse tão sério, a Bíblia não falaria tanto de pecado como diz. Se não fosse um assunto sério, o próprio Deus não enviaria o seu Filho amado Jesus para morrer naquela cruz, para se sacrificar por nós. Se não fosse um assunto sério. Para que possamos nos arrepender, para que possamos pedir perdão, nós precisamos confessar. E a palavra de Deus diz que não existe perdão sem confissão. 1 João vai dizer, se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Percebe que no começo ali da frase de João, do versículo de João, tem uma condição, se eu confessar os meus pecados. Meus irmãos, nós precisamos saber, precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos saber quem nós somos e saber quem Ele é. Precisamos de um Salvador, desesperadamente de um Salvador. Nada poderá ser feito se não reconhecermos isso. Até que o pecador se veja como Deus o vê, nada poderá ser feito. Se ele não fizer isso, se o pecador não confessar o seu pecado, não existe nenhuma esperança para ele. Nenhum pecador desejará o remédio da graça até reconhecer que está doente. Vocês já se perceberam na caminhada da vida, em momentos que o Espírito Santo ele acusa o pecado na sua vida, você para tudo que está fazendo e às vezes cai de joelho, chorando, pedindo perdão a Deus do pecado. Às vezes você se depara no espelho, olha no espelho e se depara com um monstro. Pecado que habita em nós. Se nós não reconhecemos, não levarmos a sério isso, não reconhecemos que estamos doentes e precisamos do remédio da graça, nossa vida vai continuar infeliz. Enquanto o homem tentar viver longe de Deus, enquanto ele se esconder de Deus e tentar viver sua vida como se Deus não existisse, ele não será feliz. Lembra lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, e Deus pergunta, Adão, onde tu estás? O que o pecado fez com Adão e Eva? Eles se esconderam de Deus. O pecado faz isso com a gente se esconde de Deus.
Em vez da gente confessar o pecado e reconciliar a nossa comunhão com Deus, a gente não confessa e a carga vai ficando cada vez maior. Eu peco mais hoje, peco mais amanhã e a carga vai ficando cada dia maior. Mas quando eu confesso o meu pecado, parece que eu tiro aquela mochila pesada que está nas minhas costas. Eu me sinto livre, leve, para adorar o meu Senhor. Existem muitas coisas que procuramos nesse mundo e que achamos que nos traz felicidade. Muitas coisas. No caso daquela mulher, poderíamos pensar que a felicidade dela estava baseada em não viver sozinha. Que ela tinha uma carência física e emocional que se ela vivesse sozinha, ela não seria feliz. Porque a felicidade dela estava baseada em ter alguém, em estar com alguém. O texto vai falar de 5 maridos, e ela estava com outro que não era o seu marido. Será que Deus se agrada disso, ou se agradou disso naquele momento? Será que isso estava de acordo com as Escrituras? Muitas pessoas têm procurado a felicidade em jogo, no vício, no esporte, no dinheiro, em carros, carreira, em ser alguma coisa, no casamento. Eu preciso me casar para ser feliz. Nos filhos, eu preciso ter filhos para ser feliz. Na comida, se eu comesse aquela comida aí eu seria feliz. Em bens materiais, se eu tivesse isso ou se eu tivesse aquilo, eu seria feliz. No sono, se eu conseguisse dormir uma noite de sono, eu seria feliz. Nas vaidades do corpo, se eu emagrecesse, eu seria feliz, ou se eu engordasse alguns quilinhos, eu seria feliz. Se eu mudasse o meu nariz, eu seria feliz. Se eu fizesse um botox, eu seria feliz. Se sempre tem uma condição. Se o meu patrão me reconhecesse, se o meu marido visse o que eu faço, aí sim eu seria feliz. A intenção de Jesus ali não era apontar o pecado dela, julgar o pecado, a vida daquela mulher, mas era mostrar para aquela mulher o pecado. Era mostrar para ela onde estava a infelicidade dela. Aquela mulher estava cansada, meus irmãos. Era desprezada pelos judeus, porque os judeus entendiam os samaritanos como pessoas impuras, por causa de um passado deles. Ela era desprezada pelo próprio povo, porque se uma pessoa nessas condições, que a Bíblia descreve ela, vive entre nós, como que a gente reage perante essa pessoa? 5 maridos e tal, com um que não é o marido dela. Como que a gente reagiria? Então o povo ali naquela época reagiu mal, com preconceito, olhando não para o pecado dela e tentando ajudá-la, mas olhando para a vida dela e julgando ela. Quantas pessoas vivem infelizes por carregarem culpas tão grandes, fardos tão grandes. Quantas pessoas desistem de viver. Quantas pessoas se escondem de outras pessoas e se escondem do próprio Deus. O pecado é um fardo muito grande, meus queridos. Muito grande. Aquela mulher não poderia carregar sozinha esse fardo. Ela estava bebendo as águas salgadas desse mundo. Águas que nunca o mataria a sua sede. Mas Jesus oferece o que para ela? Água viva.
água viva. Ele ofereceu a verdadeira fonte da felicidade. Existem muitas pessoas que têm o Espírito Santo, são convertidas, se arrependeram dos seus pecados, entregaram suas vidas ao Senhor, mas são infelizes. São infelizes porque não confessam os seus pecados, carregam fardos pesados. Mas elas têm a própria fonte da vida dentro delas e não bebem. Não bebem. Estão com sede, desesperadamente com sede. Tem tudo que precisam, só que não usam, só que não leem, só que não praticam. Continuam cansados, infelizes. Se existe alguém aqui nessa noite que está carregando um fardo muito pesado, que tem se escondido das pessoas, tem se escondido de Deus, que tem estado infeliz, faça como aquela mulher fez. Aquela mulher estava com sede, aquela mulher estava sem esperança. Faça como ela fez. Versículo 15, parte A. Ela fala para Jesus: dê-me dessa água. Dê-me dessa água. Peça a Deus a água da vida. Peça a Deus com as motivações corretas. Se você tem a fonte de água da vida que habita em você, peça a Ele: dê-me dessa água. Me refresque desse calor. Mata a minha sede e que eu possa ser feliz. Porque o dono do universo, o Criador do universo, habita em mim. Pararam para pensar quem habita dentro de vocês? Ou dentro de nós? Pararam para pensar nisso? Que privilégio nós temos disso? Será que nós levamos em consideração isso? O próprio Deus habita em nós. Um privilégio, uma graça, favor imerecido, tão grande, que muitas pessoas não têm. Muitas pessoas, nós sabemos o destino. João 3,16 vai dizer que já estão condenadas. As pessoas que não creem, as pessoas que não têm a fonte da vida dentro de vocês. Meus irmãos, nós precisamos nos alegrar de uma maneira muito grande. Temos lutas? Temos. Vamos ter lutas? Sempre. Sempre vamos ter lutas. Uma das aulas de escola dominical, da qual eu dei aqui, dizia o autor da revista que nós vamos ter lutas sempre. Sempre. Nós não vamos deixar de ter lutas nesse mundo. Mas nós temos Jesus. Nós temos o nosso Salvador, que se entregou por nós. Motivo da nossa gratidão, motivo da nossa alegria. Podemos estar tristes, podemos estar cansados, mas nós temos Jesus. Isso é tudo. É tudo que nós precisamos. Existem crentes que não desfrutam da presença do Espírito, não se enchem dele, estão morrendo de sede porque não o buscam. Não bebem, estão sofrendo, passando por grandes necessidades. Preferem ficar com sede do que beberem. Preferem ficar sofrendo em vez de beber. O apóstolo Paulo vai falar para nós: enchei-vos do Espírito Santo.
enchei-vos do Espírito Santo. Não tem por que nós ficarmos tristes, infelizes, sabendo dessas verdades, sabendo que nós temos tudo. O versículo 19 a 24, Jesus desperta um sentimento religioso naquela mulher. E ele diz assim, 19 e 24. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como eu disse aqui já, os samaritanos, eles acreditavam na vinda de um profeta, semelhantes a Moisés, e que o profeta seria o Messias, que seria o Salvador do mundo. Os samaritanos também tinham construído um templo numa cidade ou num monte chamado Gerizim, para concorrer com Jerusalém, pois os samaritanos não subiam para Jerusalém para adorar no templo junto com os judeus, porque eles tinham esses problemas do passado. Eles não tinham comunhão. Era um povo impuro para os judeus. Meus irmãos, quando o Espírito Santo nos lembra do nosso pecado, em vez de nós pararmos de fazer aquilo que nós estamos fazendo de errado, de nos acertarmos com Deus, de nos arrependermos, de pedirmos perdão para Deus, de pedirmos perdão para as pessoas que estamos pecando, em vez de fazermos isso, nós discutimos, queremos ter razão, queremos fazer do nosso pecado o pecado do outro, fazer com que a outra pessoa sinta culpa. Já passou por essa situação? Que você não tinha culpa de nada, mas aquela pessoa que estava errando, ela fez de tudo, ela falou tanto na sua orelha que você acabou saindo culpado da conversa. Não é isso que nós fazemos. Em vez de nós nos arrependermos, de pedirmos perdão, de procurar o nosso irmão, me perdoe, meu irmão, o que nós fazemos? Arrumamos desculpas, jeitinhos, justificamos. Nós fazemos isso. É mais fácil discutir, é mais fácil se esconder do que encararmos o nosso pecado, do que pedirmos perdão. Aquela mulher, ela faz uma pergunta honesta para Jesus: onde adorar? Onde adorar? E Jesus responde que o que importa não é onde, mas é como adorar. Como adorar? A verdadeira adoração a Deus é em espírito e é em verdade. É de todo o coração. É conforme a palavra do Senhor. A maior verdade. Como que nós podemos adorar a Deus? Se nós temos pecados para confessar, se nós temos contas para acertar com Deus, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Como que nós podemos
cantar aqui, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Como que nós podemos fazer isso se nós não perdoamos, se nós não confessamos? Adoração em espírito e em verdade, de todo o coração, conforme a palavra do Senhor. A verdadeira adoração não depende de nós virmos num templo no final de semana, ou em um lugar específico. Nós adoramos a Deus com as nossas vidas. Em espírito e em verdade é com as nossas vidas. É o nosso culto diário. É fazer tudo para a glória do Senhor. Essa é a adoração verdadeira. Fazer tudo de coração. Fazer tudo para Deus porque eu reconheço quem eu sou e reconheço quem Ele é. Isso muda tudo. Quando eu reconheço quem eu sou e reconheço quem Ele é, a minha vida muda. A minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, de tratar as pessoas muda. Como nós conversamos na IBD agora há pouco. Jesus fala assim: amai a Deus sobre todas as coisas. Ele fala assim: um novo mandamento vos dou. Amai a Deus sobre todas as coisas. E ao seu próximo, como eu vos amei. E a pergunta é: como Cristo nos amou? Morrendo, se sacrificando, se entregando. Essa é a lição, essa é a verdadeira adoração, de amarmos os nossos irmãos, se sacrificando, se anulando, carregando a nossa cruz, seguindo esse Cristo. Essa é a verdadeira adoração. Isso é uma adoração em espírito e em verdade. Não é uma adoração, como muitos lugares vejo, a pessoa chorando na hora do louvor, se derramando na hora do louvor, e a vida da pessoa durante a semana, não precisa chegar nem durante a semana, depois do culto, já está toda errada. Não é isso. Uma vida de adoração em espírito e em verdade é todos os momentos das nossas vidas, onde as pessoas nos reconhecem como filho de Deus. O profeta Isaías vai dizer que a adoração falsa é a abominação a Deus. E a adoração hipócrita provoca desgosto a Deus. Quando ele diz isso ao povo de Israel, ele falava assim que o povo de Israel honrava a Deus com os seus lábios, mas o seu coração estava distante de Deus. Distante de Deus. Adoração em espírito e em verdade. Nos versículos 25 e 26, Jesus desperta em seu coração a fé verdadeira, no coração da mulher. Ele desperta naquela mulher a adoração verdadeira. A fé verdadeira, perdão. Versículo 25 e 26. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. A mulher estava falando do Messias que estava por vir. Então Jesus diz a ela: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. A declaração eu sou, meus irmãos, lembra a própria revelação de Deus. Lá em Êxodo ele vai falar: eu sou.
Jesus, nesse Evangelho de João, diz: eu sou 9 vezes. Até aqui, ele falou pela 6ª vez. Eu sou o próprio Deus. E aquela mulher estava diante de Deus. Aquela mulher que tinha uma vida toda errada, toda depravada, toda torta. Ela estava diante do próprio Deus, que estava oferecendo a água da vida para ela. Que estava dizendo que para que ela adorasse, não em um lugar específico, mas que tivesse uma vida de adoração, que mudasse a sua vida, que confessasse o seu pecado. É isso que Jesus estava falando para ela. O texto de João 24, 28, 29, vai dizer que, isso seria uma outra pregação, vai dizer que ela volta para a cidade. Diz para as pessoas da cidade que encontrou um homem que estava dizendo que era o Messias. E o resultado desse testemunho dela, dessa ida até a cidade, foi o quê? A conversão de toda a cidade. A conversão de toda a cidade. A mulher samaritana encontrou o Messias, saciou a sua alma e bebeu a água da vida, encontrou a verdadeira felicidade. Meus irmãos, pense muito bem quando você estiver triste, quando você achar que precisa de alguma coisa para viver. O Gil leu aqui em Mateus 6 sobre as aves do campo, sobre as aves do céu, os lírios do campo. Aquele texto, Jesus está prometendo que não vai faltar nada para a gente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, do que haver de beber, de comer. Deus vai suprir. Deus sempre vai suprir. Não apoie a sua felicidade em coisas, em pessoas, em estados, mas apoie a sua felicidade em Cristo. Aquela mulher encontrou a verdadeira felicidade. O texto diz lá no versículo 28, 29, que ela largou o cântaro, o pote que ela transportava água, e saiu correndo para a cidade. O fato dela ter deixado o cântaro aponta para 2 coisas. Ela estava com pressa para ir à cidade e compartilhar a sua experiência com Jesus. Será que nós temos pressa para compartilhar com as pessoas o que Jesus fez por nós e o que Jesus tem feito por nós? Será que nós temos pressa de falar para as pessoas: olha o que Ele fez por mim, olha a minha vida, eu tenho tudo, eu sou feliz, definitivamente feliz, e não feliz momentaneamente nesse mundo, mas feliz para sempre, eternamente. Ela tinha convicção que voltaria ali estar com Jesus. Vemos ali uma verdadeira conversão da parte daquela mulher. Ela deixou tudo. Deixou tudo. E foi anunciar Jesus para as outras pessoas. Ela testemunhou para toda a cidade. Encontrou o Messias. Quem encontra com Jesus encontra a verdadeira felicidade e tem pressa de compartilhar essa felicidade com as pessoas. Antes estava perdido, sem esperança, agora está salvo e tem esperança eterna. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana ilustra 3 verdades inegociáveis para a salvação. A salvação vem somente para aqueles que reconhecem a sua desesperada necessidade de uma vida espiritual. A salvação só vem para essas pessoas que reconhecem que não é nada, reconhecem que é pecador, reconhecem que precisa de um Salvador. E a partir do momento que reconhece isso,
A partir do momento que confessa os seus pecados, reconhece que precisa ter uma vida espiritual que não tem, aí sim essa pessoa recebe a salvação e recebe perdão pelos seus pecados. Muitas pessoas acham que precisam fazer algo para ter a salvação. Eu preciso abandonar tal vício, eu preciso ter tal conduta, eu preciso fazer isso ou aquilo antes de eu me entregar para Jesus. E nunca se entrega. Nunca se entrega. A salvação só vem para aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é a verdadeira felicidade que o mundo não pode dar. Não pode dar. O mundo não pode dar a verdadeira felicidade. Por mais que você tenha, por mais que você conquiste, o mundo não pode te dar e oferecer a verdadeira felicidade. Nós precisamos reconhecer que as águas salgadas desse mundo nunca vão matar a nossa sede. Nunca vão matar. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso ter, eu preciso ser. Você não precisa de nada disso. Você tem o Senhor para ser totalmente feliz. Precisamos viver? Sim. Dignamente? Sim. Mas nós temos tudo em Jesus. Ele é a nossa vida. Mas se nós nos arrependermos dos nossos pecados, entregar as nossas vidas para Cristo, tanto para a salvação, quanto para a santificação, reconhecendo, pedindo perdão, se acertando, aí sim nós vamos ser felizes. Aí sim nós vamos ser felizes. Quando nós nos arrependermos. Se você não tem Cristo, se arrependa dos seus pecados. Confesse que Ele é o Filho de Deus. Agora, se você tem Cristo, quer ser feliz mesmo? Confesse os seus pecados. Perdoe. Seja como Cristo. Seja como Cristo. Se Cristo pensasse como a gente, será que Ele teria se entregado naquela cruz? Se Cristo olhasse para a gente e falasse assim, eu perdoar essas pessoas? Eu perdoar o mundo? Será que, se Ele pensasse da maneira que a gente pensa, Ele teria se entregado naquela cruz? É claro que não. Por isso que nós precisamos nos parecer com Jesus. Por isso que nós precisamos amar o nosso irmão, como Ele nos amou. Nos entregarmos. Aí sim seremos pessoas felizes. Felizes para sempre. Tem uma música que diz assim, é o fundinho aí, né, Filipinho? Sou feliz, sou feliz. Vamos cantar junto? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa é a verdadeira felicidade. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus naquela cruz por se entregar pelos nossos pecados, para nos perdoar, para que a gente pudesse ter vida eterna, para que a gente pudesse ser feliz, não nesse mundo, mas feliz com o Senhor. Pai, que o nosso coração possa mudar o foco
os nossos pensamentos possam estar em Ti, focados em Ti, não em coisas, não em pessoas, não naquilo que eu posso ter ou não posso ter, ou aquilo que eu posso ser ou não, mas aquilo que eu sou em Ti. Sou salvo, remido pelo sangue do Cordeiro. Obrigado por Jesus. Deus, obrigado por Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia nos alcançou. Pai, se tem alguém aqui nessa noite que não entregou a sua vida a Jesus ainda, que faça nessa noite. Que confesse o seu pecado e reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pai, se tem irmãos aqui que precisam pedir perdão, que precisam se acertar com o Senhor, com outros irmãos, com a sua família, Senhor, que o Senhor ajude essas pessoas a fazerem isso. E que o seu nome seja glorificado através desses atos, ó Pai. Pai, abençoa a sua igreja. Abençoe, Senhor, o pastor Elcio, Alcione, Senhor. Abençoe cada irmão aqui. Que o Senhor continue conduzindo a tua igreja na tua vontade, Senhor. Que o Senhor faça a tua vontade na vida dessa igreja, Senhor. E que os irmãos aqui possam se alegrar no Senhor e saber que o Senhor nunca perde o controle das nossas vidas, e muito menos da sua igreja. O Senhor continue tratando em cada vida, em cada coração, e que possamos ter uma vida que glorifica a Deus, um culto diário de verdadeira adoração, um culto em espírito e em verdade. Ó querido Deus, não deixe nos esquecermos que somos pecadores e que precisamos do Senhor. Não deixe, Senhor, nós acharmos que somos autônomos, mas que nós possamos reconhecer cada dia que dependemos do Senhor, que nós não somos nada sem o Senhor, que a nossa felicidade está baseada e fincada no Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos. Que a sua igreja, Senhor, continue crescendo. Continue, Senhor, glorificando o seu nome através do seu testemunho, Pai. Obrigado por essa noite. Nos dê uma semana na tua presença. No nome de Jesus, Pai. O amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo, seja com a tua igreja aqui presente, Senhor, hoje e para sempre. Amém.